Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui a mais um episódio do podcast Amazônia Empreendedora. Você já conhece, já sabe que toda semana a gente está aqui no estúdio do Jornal do Comércio, uma parceria que a gente tem para falar sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo, educação, enfim, assuntos importantes e que a gente quer mostrar as iniciativas que a gente tem aqui na região norte, principalmente aqui em Manaus, que é onde a gente está. E essa semana a gente vai falar muito sobre tecnologia, sobre indústria, e isso é muito importante, esse assunto para a gente, porque a gente tem mais de 600 indústrias aqui, temos um polo industrial muito forte, então vai ser um assunto bem bacana. Eu vou conversar hoje com o Ivan Lima, ele que é consultor de sucesso do cliente da PLMX, que é uma empresa de soluções que atua na consultoria, venda, implantação e suporte dos softwares, com atuação destacada em processos de digitalização da indústria, especialmente na área de PIM. Desde 2012 tem a trajetória dele aqui, ele vai contar pra gente, é muita coisa aqui, mas eu vou deixar que o próprio Ivan conte pra gente. Ivan, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua presença aqui. Obrigado também pelo Obrigada, convite. A gente já se conhecia num evento da empresa. Foi um jantar executivo que nós fizemos, foi o primeiro evento que a PLMX fez aqui em Manaus. Sim, fico muito feliz de você poder estar aqui hoje para falar para a gente um pouco de tecnologia, para você contar para a gente sobre como é que você vê as nossas indústrias aqui, para você falar, inclusive teve um outro evento que eu estava viajando, não pude ir, foi um evento sensacional, eu quero que você fale também. O que é legal daquele primeiro evento que nós nos conhecemos é porque nós estamos vendo aqui como PLMX, como tem sido importante esses assuntos e como tem sido procurado. Então nós tivemos um primeiro jantar ali reservado para alguns executivos, começamos alguns eventos pontuais em ICT, estivemos no IDT no final do mês passado, e agora, no começo do mês, nós fizemos um evento chamado Manufatura Digital no Polo Industrial de Manaus. E aí a procura foi ótima, foi muito bom evento, e a ideia da PLMX é isso, é estar participando dessa transformação digital na região. Então é um foco todo para a nossa própria região. É uma empresa de São Paulo, sediada em São Paulo, com hoje atuação em todo o Brasil, e estamos aqui há um ano em Manaus, a PLMX está há um ano em Manaus, eu já sou manauara, nascido aqui, então já atuo desde 2012 nesse ambiente do Polo Industrial de Manaus, e a ideia agora com a PLMX é ter ali um acesso a mais informações, e é nesse contexto que a gente faz os eventos para trazer o que tem de mais moderno nessas tecnologias, em inovação, na digitalização, que é uma realidade também para o Polo Industrial de Manaus cada vez mais presente. E eu acho também que para vocês é um termômetro, né? Porque vocês, através desses eventos, além do networking, claro, vocês também passam a conhecer melhor as necessidades dos clientes, os perfis, né, dos potenciais clientes. Então, eu acho que para vocês também é um termômetro muito interessante, uma aproximação muito interessante. Talvez para você não, né, Ivan, porque você é daqui. Mas para o pessoal de São Paulo, eu acho que é uma interação interessante. É bem bacana, porque, assim, inclusive o primeiro evento tinha um foco, que é o foco principal da PLMX, que a gente chama de gerenciamento de ciclo de vida do produto. É toda a gente chama de espinha dorsal da informação fabril. E aí, nesses contextos, nessa visualização que nós estamos tendo, esses feedbacks dos clientes, começou a ampliar. E esse segundo evento, por exemplo, já vieram outros parceiros. Então, a PLMX juntou isso aqui, trouxe mais um parceiro chamado TSE, que cuida de uma outra fase do processo produtivo, que seria a parte de avaliação da execução, monitoramento, sensoriamento, e um outro linha chamada APS. São de São Paulo ou são daqui? Uma é de Goiânia, outra é de Santa Catarina. Então, assim, a PLMX está juntando todo mundo aqui, assim como juntando tanto pessoas de fora, como também juntando as informações internas aqui. Então, hoje, estamos em institutos de tecnologia, como o INDT, a PLMX montou um cenário dentro da Universidade Federal do Amazonas, ela já tem ali como fornecedora de tecnologia dentro da UEA, e nesse contexto a gente começa a divulgar essas informações, o que está evoluindo em cada ponto, para fazer essa conexão. Acredito que, assim, a principal função técnica seria trazer essa transformação digital para o Polo Industrial de Manaus, mas eu colocaria também uma visão da PLMX como integradora de informação social. Por que social? Porque ela pega esses entes que já existem aqui, já existiam, já atuavam aqui, já estavam. Só que às vezes não se enxergavam.
Então, assim, ver, olha, o que a UFAM está fazendo, o que a UEA está fazendo, o que a NDT está fazendo, nós já fornecíamos para eles há muito tempo. E agora, com essa união, quando tem um evento, todos se encontram nesse evento e conseguem entender melhor a amplitude que é essa tecnologia. Então, esse é um ponto, acho que bem importante desses eventos estarem acontecendo na região. Com certeza. E acredito que vocês vão ainda ter outros, vão... Sim, ali, esse agora aconteceu dia 3, foi um sucesso. Então, já tem planejamento para o primeiro semestre do ano que vem existirem outros eventos da mesma linha. Foi um evento que começou às 3 da tarde até às 9 da noite, então a gente já está pensando como vai tornar isso mais dinâmico para receber em vários momentos outros, quem tiver a oportunidade de ir. Alguns clientes dizem, olha, não consegui ir por causa desse horário, todo, né? não consegui estar presente ali. E a ideia é já fazer um próximo evento até que entregue mais valor, mais abrangente, ao mesmo tempo dessa possibilidade de outras pessoas participarem nos seus momentos. De repente um evento de um dia inteiro, um evento que dê para fazer essa ligação. Sim, agora Ivan, me diz uma coisa, é para todo tipo de indústria? Vocês atuam para todo tipo de indústria? Sim. O que acontece? A atuação, o foco principal da PLMX, a PLMX é uma parceira Siemens. A Siemens, quando a gente fala em Siemens Software, nós estamos falando de mais de 3.800 softwares, então são mais de 3.800 sistemas diferentes. E a PLMX, ela atua em qualquer empresa que tenha informação, que são todas. Então, assim... Não tem como fugir disso. Não tem como fugir. E em cada momento, e é até interessante falar isso, Cris, por quê? Quando a gente fala em conceito PLM, que é o foco da PLMX, inclusive o PLMX vem dali, então vem do conceito PLM, que seria gerenciamento de ciclo de vida do produto, certo. E o X seriam as múltiplas soluções que tem, as 3.800 soluções que tem. Então, quando a gente fala nesse contexto, às vezes enxergam por essa tradução de gerenciamento de ciclo de vida do produto, eu tenho que ter um produto, eu tenho que produzir aqui, eu tenho que projetar alguma coisa para acontecer. Exato. Não, às vezes uma indústria de transformação vai participar com as informações inerentes àquela fase do processo. Então nós atuamos, respondendo de volta na pergunta, tanto para quem produz uma ideia e vai conceber um produto físico, sim, até quem está trabalhando nos caminhos intermediários, só na indústria de transformação. Eu já recebo o projeto de uma empresa de fora, eu vou fazer uma injeção plástica, vou fazer uma usinagem, vou fazer a transformação daquela ideia, a idealização daquele produto. Então nós já trabalhamos com isso, com essas informações. E cada fase da informação, ela vai ter uma possibilidade de atuar com uma solução em software ali. E personalizada, né? Personalizada. E a PLMX, ela ajuda justamente nesse contexto. Entender qual é o momento da sua empresa, se a sua empresa é uma empresa que vai precisar de uma solução para projeto de produto, ou para processo, ou para gerenciamento de toda a cadeia produtiva. Então nós enxergamos isso, enxergamos essa integração que a gente chama de pessoas, processos e sistemas, e nesse contexto de enxergar o global, nós apresentamos uma proposta adequada ao seu momento para alavancar a transformação digital. Vamos tentar fazer, Ivan, um exemplo bem real. Por exemplo, eu tenho uma indústria, tá? Eu por exemplo, eu trabalho com aparelho celular, smartphone. Eu queria saber como é que está o grau de maturidade da minha empresa. Eu gostaria de saber se eu posso usar algumas ferramentas, alguns softwares, para melhorar, para aumentar a minha linha de produção e para eu ter menos custo, para eu ter uma redução de custo, né? Eu sinto que, por exemplo, eu tenho um desperdício grande na minha linha de produção de algum material, de alguma coisa que eu use ali. E como é que faz? Eu entro em contato com vocês e falo, Ivan, eu queria que você viesse aqui para você dar uma olhada na minha indústria. Como é que é feito isso na prática para a gente trazer para as pessoas que estão em casa, que às vezes não conhecem muito essa questão de inovação, de tecnologia e indústria, para que a pessoa entenda? Então, como funciona? O primeiro acesso da PLMX, ela recebe o convite, nós tentamos entender como é que está o processo fabril. Nós vamos na fábrica, fazemos visita, 1 ou 2 visitas, conversamos com os funcionários, com os gestores, com as pessoas que estão manuseando de fato os sistemas e entender qual é o cenário deles de formação. O que eu tenho ali? Né? Hoje, normalmente, Cris, quando eu chego trazendo realmente para um contexto que a gente visualiza aqui no Polo Industrial de Manaus, todos eles têm uma linha de formação que a gente chama de ERP, que é onde eu cuido de todas as informações gerenciais ali. Quem vai comprar material, ele tem um sistema, porque ele compra material para produzir. Então ele já tem essa informação no ERP dele.
ele tem um sistema fiscal, porque ele tem que emitir nota, pagar nota, então isso ele já tem. São vários, né? Todas as empresas, elas já têm essa informação, seja no sistema ou seja dentro de uma planilha. Quando nós entramos com o conceito PLM, nós entramos a gente traça a espinha dorsal do PLM numa linha horizontal e o ERP ele está na vertical num primeiro processo. Todo mundo tem que ter informação de nota fiscal que eu comprei, Entendi, produto que eu comprei. agora ficou bem mais claro. E quando eu entro ali, eu vou contextualizar o seguinte, e se esse produto que eu comprei é um aço, como é que ele está se comunicando com a minha cadeia produtiva no meio ali? Como é que essa informação chega para eu comprar um novo material, para eu comprar um insumo? E como é que ele está para produzir? Então, essa informação já tem nos trilhos, as empresas já têm o ERP. O que eles não têm hoje são todo o processo intermediário, uma visão ampla. E aí entendi. entra um contexto que foi o nosso evento. Dentro desse sistema, dentro desse contexto de visualização de informação, nós temos outros sistemas intermediários ali, que aí é os parceiros que nós trouxemos, um chamado APS, que seria a programação, planejamento avançado da produção. Então, eu quero saber como eu tenho várias máquinas aqui, eu quero dividir essas tarefas e como é que eu vou fazer isso. E nós temos o MES, que aí foi a empresa TSE que nós trazemos, que seria a parte de sensoriamento, visualização da produção. Está funcionando a minha máquina? Está operando? Está produzindo? Está contando quantas peças estão saindo? São sistemas que são satélites ali. Se eu tenho essas informações, toda informação ela é válida. Só que se eu não tenho a espinha dorsal, que é o PLM, para gerenciar tudo isso, como é que eu vou me comunicar, por exemplo, olha, essa máquina não está produzindo a quantidade que eu quero. Beleza, eu estou identificando porque eu uso o MES, eu identifiquei que tem um problema local ali. Só que como é que eu vou me comunicar com o meu processo? Que processo eu vou substituir se essa máquina parar? Eu planejei toda a minha produção usando um programa que faz o cálculo e a distribuição de uma produção, um programa de produção. Mas se eu não me comunico com quem fornece a minha matéria-prima, se eu não me comunico com toda a cadeia que é o ERP, também isso não vai andar. É uma metodologia? Um PLMX, a gente pode dizer que é PLM o PLM sim, ele é um conceito, ele é um conceito metodológico de transferência de informação que agrega essas informações, agrupa numa visão só. Quando você tem toda essa visão, é daí que você vai falar, você vai fazer um diagnóstico do que você pode melhorar e do que você... Nós o que está funcionando bem, o que não está funcionando bem. Nós entramos numa primeira conversa com a empresa, nós visualizamos ali o como está, o as is, e nesse contexto também temos que entender qual é a visão dos gestores para essa transformação digital. O que ele está buscando, né? O ideal seria eu começar do começo, organizar todas essas informações e entender e fazer todo um processo de escalada para isso. Mas alguns clientes vão dizer, não, no meu contexto agora, o que eu tenho de informação para isso já está me atendendo. A minha dor agora é como é que eu vou, por exemplo, resolver um problema ergonômico num processo. Aí nós temos uma solução só para aquela simulação ergonômica. Não, eu quero saber qual é a lógica de distribuição dos meus produtos aqui internamente, como é que fluxo de produção. Eu quero calcular, uma coisa muito comum aqui no distrito, é calcular o que a gente chama de estoque intermediário. Eu produzo aqui, essa máquina não produz o tempo todo, e tem uma máquina que essa produz em 1 segundo, essa produz em 10. Então eu tenho que ter um estoque intermediário para que ela receber a produção e não ficar parado num canto. Qual é o tamanho desse meu estoque intermediário que eu tenho que ter? Então tem ferramentas específicas para isso. E aí nesse contexto, a PLMX entra para entender qual é, aplicando sempre, passando essa visão de integração de todo o sistema e atuando, quando possível, na base geral, ou quando o cliente diz, não, eu quero, a minha dor agora é gritante nessa questão. Aí nós apontamos qual é a solução para aquela dor momentânea, mas sempre voltando para entender o cenário todo e explicando que, tendo uma base sólida de formação, é que eu consigo ter um crescimento mais digamos, adequado, menos dolorido, no caso. Sim. Sempre vai ser dolorido, porque são coisas, vamos falar de coisas novas, informações novas, mudanças de visão. Então, assim, a Renata Rori, que é a nossa CEO, ela vem aqui frequentemente, todo mês ela está aqui. Um abraço, Renata. Adorei te conhecer, porque mulher CEO tem que ser respeitada, então, beijo para Renata. E ela é fera nessa contextualização e ela traz a visão de fora, como é que estão os mercados. E ela enfrenta também justamente essa mudança de como é que o Amazonas está enxergando esse impacto, como é que a gente trabalha com esses gestores
que tem que ter essa visão mais ampla, então a PLMX colabora com essa visão. Nós contamos também com os ICTs, Instituto de Ciências e Tecnologias aqui, que é o INDT, o Hub da UEA, Connect, tem várias empresas aqui que trabalham CITES, e nós contamos com eles também para mudar essa forma de visualizar. E aí com a PLMX trazendo essa tecnologia, trazendo uma informação que às vezes ela é nova para a região, tendo o apoio de os ICTs, as universidades também, dizendo, olha, isso aqui é realmente a forma correta de trabalhar, isso aqui é a forma como vocês vão obter sucesso, isso aqui é a forma como vocês vão ter o crescimento saudável e manter esse crescimento. E aí nesse contexto é que a PLMX ela se apoia nessa base local para entregar esse valor que é, no fim das contas, é a digitalização, é o que eles vão falar de indústria 4.0. Exato, indústria 4.0. Como é que está o grau, no geral, das nossas indústrias aqui? Como é que você veio, Ivan? Eu sei que é bem difícil essa pergunta, porque são 600 empresas de tantos segmentos. Eu sei que é bem complicado, mas pela sua experiência, você já trabalha tantos anos, né? Desde 2012 com isso. A gente sabe que a gente tem um atraso muito grande, né? Perto das indústrias chinesas e também as alemãs e etc e tal, mas eu queria ouvir um pouco da sua percepção. Eu vou dizer, Cris, que tem muito potencial para crescimento. Que bom, ele é tão positivo, né? Porque, entendi. Assim, tem muita Você saiu muito bem. Tem muito potencial, porque assim, tem muita coisa a evoluir. E uma coisa que é interessante se frisar, até quando eu falei a abordagem de indústria 4.0, indústria 4.0 é um conceito recente de 2011. A Siemens já fala nesse mesmo conceito, como que é o conceito do Indústria 4.0, é o mesmo conceito da PLM. Indústria 4.0 é eu ter todas as informações de modo digital que eu possa visualizar e tomar uma decisão dali. Então sim. Seria levar a informação para o nível digital para tomar uma decisão de forma mais assertiva. E aí dessa maneira a PLMX ela atua, a Siemens e a PLMX também no caso, já prega isso aí desde antes de 2011. Desde antes de existir o conceito de indústria 4.0, nós já estamos trabalhando com a informação, a estruturação dessa informação para eu ter um aproveitamento melhor. Então, nesse contexto, para a Siemens não é novidade. Pode ser hoje novidade quando a gente fala de maturidade local, você vai ver muitas empresas ainda que, se for botar na ponta do lápis, estão indo no 2.0, chegando no 3.0. Sério? Tem a 2.0? A grande maioria. A grande maioria. 2.0. É porque, na verdade, o primeiro conceito é a produção da máquina a vapor, não tem mais ninguém, que é 1.0. Aí também, pelo amor de Deus, né, Ivan? Aí a também... segunda fase seria a parte da divisão do trabalho, que todo mundo está na divisão. Tem os setores, tudo dividido junto com a energia elétrica. O terceiro é eu começar a usar informações digitais. E o 4.0 é eu integrar tudo isso. Então, eu posso até, eu fui positivo ainda agora não sendo tão positivo, hoje nós não temos empresas assim, completamente 4.0 aqui, porque esse contexto de informação ainda não foi bem abordado. Mas tem o potencial que eu falei, e é um potencial interessante, uma vez que a gente fala de preparação dentro das universidades, fala isso sendo trazido vai dar um crescimento não só para a indústria. A comunicação do ecossistema mesmo, né? O ecossistema. E aí, hoje a gente vai falar de ESG, por exemplo. A PLMX, o PLM, esse contexto, ele tem tudo a ver com ESG. Porque ele vai trazer no contexto do próprio ambiente. Quando eu trabalho com informação, quando eu trabalho com processos muito mais limpos, eu estou falando de pegada de carbono. Quando eu falo de um processo de simulação, de aprendizado, aprender toda essa cadeia, como funciona, se comunicar ali, eu estou falando também de pessoas e de social, né? Quando eu falo em usar ferramentas de simulação, eu vou estar fazendo o que hoje eu faço no chão de fábrica, no calor, fazendo num ambiente controlado. Eu simular um processo que pode ser agressivo para uma pessoa, fazer uma avaliação ergonômica. Então, eu também estou falando em melhorar a postura de trabalho. Sim, verdade. Então, também é o social. E quando eu falo em organizar todas essas informações, eu estou falando em governança. Então, eu só vou ter governança se eu tiver acesso a todas as informações. E isso, assim, é um pouco, bem resumido, é um pouco do que a PLMX tem e está contribuindo nesse contexto. E, assim, o papel da PLMX, além de entregar soluções para todos aqui na região, para que a empresa convidar a gente vai visitar, vai entender, vai auxiliar a entender qual é a posição atual no cenário, o que está acontecendo e o que ele pode crescer, mas também atuar nesse meio, como eu falei, social ali, de ser parceiro de ICTs, universidades, estar nesse contexto.
Ivan, e como é que é lidar com tecnologias que mudam o tempo todo? É um desafio e assim, é um desafio... Porque qual é o caminho certo, né? É um desafio, mas quando a gente entende um contexto de crescimento e aproveitamento das informações, as tecnologias são novas, estão todo mundo crescendo. Mas eu tenho um aproveitamento, eu tenho um legado. Então, quando eu sei aproveitar o legado, que são informações também, eu tenho um crescimento, eu tenho uma adaptação um a essas tecnologias também, de forma muito mais assertivas. Então, porque assim, muda muito, né? Hoje em dia. Como é que é trabalhar com tecnologia hoje? Da época quando você começou e hoje? Como é que você vê essas mudanças? Porque o cenário 2012 não era completamente diferente. Eu tive o primeiro acesso ainda na universidade a Siemens. Qual a sua formação? Eu esqueci de te perguntar. Eu sou designer, eu não atuo como designer. Gente, eu não acredito. Olha, eu trago cada entrevistado aqui que é um barato. Olha, você é designer. Na verdade, num histórico bem curto, Cris, assim, eu comecei na faculdade de desenho industrial aqui na UFAM, aí eu fui atuar no setor, no HUGV, no setor chamado Ergo Design, e de lá, por questões de emprego, passei no concurso, aí eu fui trabalhar na prefeitura. Aí eu saí, mas me apresentaram um professor chamado Nelson Quahara. A Vânia Batalha, que era a líder lá do Ergo Design, ela me apresentou para o Nelson Quahara, que me apresentou as informações Siemens, lá no ano 2007, Aí você se apaixonou? 2005. Aí eu me apaixonei de lá, acabei deixando assim de lado, mas assim, é o mesmo contexto. Perdemos um design, mas ganhamos um grande tecnólogo. O contexto hoje, por exemplo, montado na UFAM, é muito gostoso, porque é um contexto hoje de laboratório de usabilidade, é vinculado ao setor de design. Verdade. E justamente essas tecnologias que a gente vê, que a gente aprende, se aplicam lá. Uhum. Então, assim, esse contexto que você pergunta, naquele cenário já tinha um pouco disso. Hoje nós estamos falando já de fazer ergonomia com VR, com realidade virtual. Então, imagina, antigamente fazia avaliação toda no computador, tecnicamente no computador, que nem chegou ainda nesse patamar no polo industrial, mas tem esse potencial, tem essa demanda, essa necessidade. E aí, com o crescimento, hoje já vem, naquele mesmo cenário de avaliação, eu vou ter como fazer uma imersão digital, um aprendizado dentro de um cenário virtual. Então é gostoso ver essa evolução, é gostoso participar. É no mínimo muito dinâmico, né? E é bom voltar e mostrar como também está evoluindo, como era lá em 2007, Exato, como isso está é muito hoje. Importante, a evolução, e trazer essa realidade para as universidades. Ivan, a gente já está chegando ao final. Eu falei para você que ia passar rápido. Eu acho que foi uma aula para a gente aqui, para a gente entender essa questão de processos, de metodologia, o quanto que vocês podem contribuir para o melhor desempenho de uma indústria. Então, assim, foi muito gratificante, te agradeço demais, porque eu acho que assim, foi um aprendizado mesmo e deixa aí reflexões sobre a nossa indústria também, que a gente ainda tem muitos pontos de melhoria ainda. Então, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença. Muito obrigado. Tá bom, meu amigo? Fica com Deus. Gente, nós estamos chegando ao final de mais um episódio aqui do Amazônia Empreendedora. Hoje a gente conversou com o Ivan, que trouxe aqui uma aula pra gente sobre indústria 4.0, sobre metodologia, sobre a atuação da empresa dele, a PLMX. E a gente vai ficando por aqui. Mas semana que vem a gente volta com muito mais. Até lá!